meus balvérios bacianos, meus tricodermos, está aberta mais um Congresso dos Tricodermos unidos pelo cultivo desse Brasil. As dificuldades do cultivo às vezes vêm de outras dificuldades, né, que acarretam junto, espaço, tempo, orçamento, né? Nunca às vezes é só um problema técnico, né, digamos assim. Fera, você pode falar sobre Calmag, qual a importância em quais estágios? Cara, o Calmag é aquela coisa, ele vai ser importante durante todo o estágio, né? E aqui isso é meio abrangente para todos os nutrientes. O que diferencia é que tem certos momentos que eles ficam mais necessários, não, ou menos. Queria achar uma outra palavra para dizer isso, mas o que eu quero contextualizar com isso? É que nem boro, por exemplo. O boro é um processo que ele vai estar durante todo o processo ele vai ser necessário. O que vai diferenciar é alguns momentos que vão precisar de uma certa quantidade, alguns outros momentos vão precisar de outra quantidade. Então, o Calmag ele é importante desde o princípio. Você fazer adições de Calmag muito provavelmente é porque você tirou essa solução do seu início do solo, né? Ou você colocou um cálculo errado ali, precisa suplementar, o que não tem problema. Fora que o cálcio e o magnésio eles estão ligados a várias ligações químicas, né? Então não necessariamente a planta come o cálcio e o magnésio e quanto mais você jogar, mais ela vai consumir, mas ela tá atrelada, esses elementos estão atrelados a outras ligações químicas. Então, para o fósforo se soltar, né, de um outro elemento, para o nitrogênio, quando ele vai se transformar, o nitrito vai se transformar em nitrato, e todas essas reações precisam de vários outros elementos para acontecer. Tá? Então, o que dá para a gente falar na prática? Que é a flora. A flora tem uma necessidade ali de Calmag, porque tem várias necessidades acontecendo ao mesmo tempo. O Calmag ele acaba que vira um produto essencial ali, né? Porque se você não tiver ele, você deixa de fazer outras reações também. Então, um produto muito interessante, Calmag, e muito simples e muito barato é o farinha de algas. Farinha de algas é um produto rico em cálcio e magnésio, que também dá para você fazer essa complementação semanal, superficial, ou trimestral, quinzenal ou até mesmo mensal, se você estiver fazendo uma virada para a flora, né? Você faz uma dose um pouco maior, mas também no desenvolvimento do substrato. Lembrando que a liberação dela é um pouco lenta, né? Não é lenta, como se fosse um pó de rocha, mas ela tem um certo tempo de liberação ali também. As folhas das minhas plantas, principalmente as folhas guia, já caíram todas e as flores não estão boas para colher. Isso é normal, estou no primeiro cultivo. Cara, eu vou te indicar você entrar no link no Discord aqui embaixo na descrição e trocar ideia com a galera, ou até mesmo no nosso grupo no WhatsApp. O grupo no WhatsApp a gente pede para você solicitar lá no nosso atendimento, porque teve gente tentando sabotar o nosso grupo lá. Mas é um grupo super aberto, tá? Para você trocar suas ideias e mandar foto, porque é difícil dizer assim só pela escrita, tá? Pesquisa um problema que chama Botrytis ou Fusarium, né? Pesquisa esses termos aí e vê o aspecto da planta, vê se está parecido com o seu. Deixei um solo descansar com esterco de galinha, vou adicionar humus bokashi e deixar mais um tempo antes de colocar uma muda nele. Será que leva a vega toda? Na flora pensando em usar microdoses de NPK. Olha, se esse for o seu plano, pode seguir o seu plano, tá? Um solo simples ali durante a vega, com certeza dá conta, né? Você está colocando humus, está colocando bokashi, está colocando esterco, então você vai ter uma variabilidade ali de nutrientes para fornecer para a vega, sem problema nenhum. Lembrando de deixar descansar bem por conta do esterco, que é um produto mais chatinho, tá? E aí na flora você pode estar complementando com NPK, mas também isso não precisa deixar de lado outros produtos orgânicos. Vou ter que começar esse ritual aqui para pedir o like, né, de vocês, pedir esses comentários. Então faz o favor, comenta aí, pergunta, crítica, tudo isso a gente vai tentar passar para todo mundo, certo? Primeira pergunta aqui do SMK, tem me corrida no site? Tem micorriza no site, tá? Tô trabalhando com a micorriza do Gorila, eu usei, testei, achei muito interessante. A minha ideia é tentar produzir mais conteúdo e tentar entender cada vez mais desse produto. Vocês já viram outras no mercado também? Eu já vi algumas. Falei se vocês já viram, já usaram alguma coisa nesse sentido aí das micorrizas, certo? Vou até aproveitar aqui e já vou mostrando aqui para vocês, ó. Vamos lá, vamos dar uma voltinha aqui pelo nosso site de novo. Lembrando que todos os insumos de solo estão em promoção, tá? Sem exceção nenhuma. Então tem algumas novidades ali também, tá? Mas todos os produtos estão em desconto. Então se você veio aqui e tem um produto que você usa, mas poxa, eu queria Azomite, mas eu vejo aqui só tem de 1 kg, até o de 500 gramas acabou.
por exemplo. Então, pô, só tem de 1 quilo, eu precisava de 5 quilos, e aí 5 quilos nesse preço e tal. Chama a gente, não hesite em chamar a gente, negociar. é, Apesar de ser para quem é um pouco mais velho, sabe como é que isso funciona, né? Eu bato o preço de todo concorrente. Se chegou com o orçamento do concorrente, pode mandar para mim que eu vou bater para você e a gente vai desenvolver esse cultivo aí da forma mais eficiente. O que eu tô aqui não é necessariamente para ficar guerreando o preço, né? Mas às vezes a gente sabe que o preço é uma porta, é uma barreira de entrada aí para às vezes a gente conhecer um produto novo, enfim, conhecer uma proposta nova. Então, se esse for o problema, eu me disponibilizo aí 100%, assim como o Marco no atendimento vai poder fazer esse intermédio para a gente conversar. Fechou? O Mano Carvalho já fazendo a pergunta, você disse que era da área do paisagismo, né? O que você fazia exatamente e o que essa área cobre em geral? Poxa, a gente vai ter que bolar um só para falar desse assunto, rapaziada. Basicamente, eu na faculdade decidi não seguir o caminho da faculdade. E aí eu tinha uma familiar, né? Uma tia de consideração minha que trabalhava na área e eu me interessei. E eu fui trabalhar com ela durante uns 8 meses, mais ou menos, de mão de obra. Então era paisagismo na raça, era jardineiro, né? Essa é a palavra, eu era jardineiro, não era paisagista. Longe disso, né? Naquela época era o que mantinha o jardim de pé, né? Essa é a minha reflexão. Então, meu, era catar folha amarela, fazer corte de arbusto, poda de galho, passar a roçadeira, afofar canteiro, né? O que um clássico jardim de madama necessita para aquele seu desenvolvimento, a gente fazia. E aí, depois de alguns problemas que eu tive de algumas coisas, meu pai me emprestou R$ 20.000. Também não tenho problema nenhum em falar sobre isso, né? Tive a sorte nesse mundo aí de ter alguém que pudesse acreditar em mim, me financiar. E com esses R$ 20.000 eu comprei uns R$ 6.000 em equipamento. Então comprei roçadeira, uma motosserra, podão, enxada, né? E cara, aí o resto desse dinheiro serviu para capital de giro, né? Então eu também fiz um uniforme, fiz algumas coisas, mas basicamente o restante desse dinheiro serviu para eu tentar bancar a empresa, gasolina, fazer as visitas nos clientes e conseguir alguns contratos, cara. Consegui alguns contratos de manutenção. Então, manutenção basicamente era um contrato que a gente fechava mensalmente na casa das pessoas para fazer esse cuidado, né? Poda básica, afofamento de canteiros, que nem eu falei. E com o tempo eu comecei a fechar alguns trabalhos de implantação. Então a gente fazia o projeto, né? Desenvolvia o projeto junto com o cliente, ou muitas vezes pegava um projeto semi-pronto, né? Isso é um outro papo, né? Mas ninguém quer pagar projeto. Todo mundo acha que fazer projeto é fazer uns rabiscos lá, mas enfim, né? Existe uma questão de planejamento ali para aquela vegetação. E com o tempo a gente foi fazendo algumas implantações. Então a gente montou jardins novos do zero, desde lugares que eram construções que estavam sendo feitas, até jardins que já existiam e a gente refez uma repaginada, né? Então, poxa, esse basicamente era o meu trabalho. Eu gostava demais, cara. Gostava demais. Ainda gosto muito, acho uma área muito interessante. Porém, eu saí dessa área para tentar ajudar mais essa área. Eu larguei a área de paisagismo porque tinham duas dificuldades que eu tinha. Primeiro, eu comecei a ter que moldar a minha empresa para atender a alta classe, tá? E por que que eu, na verdade, decidi não atender eles? Porque ele é um serviço muito exigente. Então, por exemplo, pensa assim, um jardim de um prédio super chique, super, né, valorizado, né, digamos assim, ele tinha umas exigências às vezes que eu não conseguia dar como empresa. Então, às vezes era logística de caminhão, comprar material antes, né, e eu não conseguia atender esses caras com excelência, tá? E fora isso, as pessoas não têm dinheiro para gastar, né? Então só sobrava a alta classe mesmo. Então, assim, primeiro as pessoas gastam em portaria, limpeza, né? Para depois pensar no jardim. Então o jardim fica sempre como, dá um tapinha ali para mim, né? E eu vi esse potencial das áreas verdes cada vez mais indo por água abaixo. Então, eu decidi começar com a Organolab justamente para fornecer toda essa questão do material, mas também do conhecimento em cima das áreas verdes, né? Como que as áreas verdes dão mais trabalho para a gente cuidar por conta de como que a gente projeta elas e cuida delas, né? Do que necessariamente uma forma da gente explorar uma área verde ali, né? É um pouco difícil, é um pouco filosófico, rapaziada. Eu tô tentando resumir assim porque eu tenho vários gatilhos. Eu trabalhei quase que 6 anos, né? Na área de paisagismo, metendo a cara.
conhecendo paisagistas, aprendendo com paisagistas. Tem uma galera muito legal que eu posso indicar para vocês aqui também, de paisagismo, que faz um trabalho orgânico, faz um trabalho biológico, faz trabalho com mineral também, óbvio, mas assim, você se surpreende com todo esse gatilho que eu mesmo acreditei. Eu sempre acreditei que os produtos biológicos e os produtos orgânicos eram o que faltava. Não era uma questão de tipo, funciona melhor ou não. Era o que faltava para a gente conseguir trazer mais valor e mais benefício para esses espaços verdes. E não valor financeiro. Eu quis dizer de valorização. Valorização mesmo. Deu uma travada aqui. Eu com a Organo consegui atender alguns paisagistas, atendo alguns parceiros. Quem vê lá nos stories, às vezes tem um parceiro ou outro que dá uma repostada, mas a gente atende algumas empresas de paisagistas com insumo, né? Insumo para poder tornar essas áreas verdes um pouco mais valorizadas. E de novo, né? Não valorizadas no dinheiro, mas numa questão de valorizada, né? No coração, na mente, porque é isso, uma coisa que dá trabalho também, é uma coisa que é muito cansativa, não tem a gente não consegue valorizar da mesma forma, né? É bem maneiro mesmo. Gosto demais.